Olá, bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos falando aqui do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco os senhores irão acompanhar ao vivo a 27ª sessão extraordinária desta sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023. Na ordem do dia, um projeto de lei. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O único item da pauta é o projeto de lei de número 98/2023, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera as emendas que menciona do anexo das emendas impositivas da lei ordinária número 4.238, de 26 de dezembro de 2022, e da outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 29 de agosto de 2023 e está em primeira discussão. E sintonizando o canal 48.2 digital, ou então pela internet, acessando o YouTube, TV Câmara Cubatão e também no Facebook, os senhores poderão acompanhar essa transmissão ao vivo que começa em instantes. Aguardem! Havendo o número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Jaque Barbosa. Justificar a ausência do vereador Anderson Delana. Ausência justificada. O único item da pauta é o processo número 786/2023, projeto de lei número 98/2023, autoria prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação da propositura exarado pelas comissões de Finanças e Orçamento. Chega a esta comissão o presente projeto de lei, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera as emendas que menciona do anexo das emendas impositivas da Lei Ordinária 4238, de 26 de dezembro de 2022, e da outras providências. Em sua mensagem explicativa, o autor assevera que a emenda impositiva é o instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições, e que as emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, apresentadas pelos nobres edis e aprovadas, passarão a integrar o anexo da referida lei. Assevera ainda que, após acurada análise técnica pelas unidades do Poder Executivo, foram detectados impedimentos de ordem técnica, o que impede a execução de algumas emendas apresentadas. Por fim, informa que a alteração do que trata o presente projeto de lei encontra respaldo no artigo 9º da Lei Municipal 4196, de 22 de junho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2023. Artigo 9º. No caso de impedimento de ordem técnica na execução da despesa que integre a programação prevista no artigo 8º desta lei, serão adotadas as seguintes providências. Até 180 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Até 31 de agosto, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação, cujo impedimento seja insuperável, e até 20 de outubro, se o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na Lei Orçamentária. Conforme consta no processo administrativo 82/2023, em tramitação nesta Casa de Leis, o Poder Executivo encaminhou ofício aos senhores vereadores informando sobre a impossibilidade de execução das emendas impositivas de acordo com o disposto no inciso 1º, artigo 9 da Lei Municipal 4196, de 22 de junho de 2022. Por fim, considerando os ofícios 108/2023 SEMES e 109/2023 SEMES, encaminhados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aos senhores vereadores Rodrigo Ramos Soares e Guilherme dos Santos Malaquias, respectivamente, informando a inviabilidade das emendas 142 e 51. Após consulta desta comissão, aos autores das referidas emendas, apresentamos emenda ao artigo 2º do presente projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação.
Emenda impositiva 51, autor Guilherme dos Santos Malaquias. Prefeitura Municipal de Cubatão, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Departamento de Esportes, subvencionar entidades esportivas, contribuições. Disponibilização de recursos para a Associação de Integração da Criança e do Adolescente, AICA, CNPJ 06-887-159-1000 ao contrário 59, para execução do projeto Saúde é Vida, total R$30 mil. Emenda 142, autor Rodrigo Ramos Soares, Prefeitura Municipal de Cubatão, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Departamento de Esporte, subvencionar entidades esportivas, contribuições. Disponibilização de recursos para a Associação de Integração da Criança e do Adolescente AICA, CNPJ 06-887-159-1000 contra 59, para execução do projeto Saúde é Vida, R$20 mil. Assim, em face do exposto com a emenda apresentada nos aspectos que cabem a esta comissão a análise técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 31 de agosto de 2023. Comissão de Finanças e Orçamento, Marcos Roberto Silva, presidente relator. Roniele Martins da Silva, vice-presidente. Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Em discussão, o parecer. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Já incorporado a emenda aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alan Matias. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário. Em votação a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão, já incorporada a emenda aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alan Matias. Peço que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto possa ser apreciado do artigo 1º ao 6º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alan Matias. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 6º. Em discussão. Em votação. A votação está aberta para os nobres pares. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra em votação, o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, desde já adianto meu voto favorável, aproveitado meu tempo aqui em votação. Nós somos vergonhas para a região. Vou falar com toda a cautela do mundo para que não faça nenhuma montagem com a minha fala. Então, vou falar pausadamente, tá? A gente foi matéria negativa no Mais Santos, a gente foi matéria negativa no jornal Metrópolis, a gente foi na Band News, na BNews, aliás, a gente foi na Tribuna aqui da região, na Costa Norte aqui da região, a gente foi vergonha na Santos e região, a gente foi vergonha por incompetência e colocando a saúde dos alunos em risco com dejetos e um pombo de decomposição na Escola João Ramalho, também olha só, na CNN Brasil. Eu quero só deixar aqui para todos os demais parlamentares da sujeira de um governo incompetente que nós temos, de montagem tosca sobre o meu comportamento, a minha moral, a força que a gente está fazendo para conduzir o mandato e falar para vocês que até para a produção de fake news esse pessoal é ruim, cara. Sabe, eu acho que, eu recebi um aqui, até piloto de avião eu sou. Infelizmente não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, o navio pousou. Reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista. Acredite se quiser. Até piloto de avião eu sou. Essa inteligência artificial aí, legal. Mas sabe o que se mostra, presidente e demais vereadores? Que a gente está no caminho certo, enfrentando os malfeitores desonestos, irresponsáveis, que dessa vez agora foi ao cúmulo do absurdo.
colocando as crianças das nossas escolas, a saúde das nossas crianças em risco. Sabe o que me mostra isso? Que a gente precisa, mais uma vez, fazer uma reflexão na intenção de mandar para o espaço o seu prefeito Ademário, no espaço no bom sentido, caçar o prefeito, seu prefeito Ademário e seus demais secretários. Estamos no caminho certo, vamos na união, na intenção de unir para tirar da mão desses desonestos, malfeitores, e nunca vou deixar de falar, quem pratica crime é criminoso, desses criminosos e criadores de fake news, que tem moral, seu prefeito, diferente do senhor. O senhor não tem um pingo de moral para falar da minha história. Só isso por enquanto, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, no mesmo sentido da fala do vereador Alessandro, não poderia me calar diante de tamanha injustiça, primeiramente contra o nosso povo, nossa segurança jurídica, a segurança alimentar das crianças, a segurança física, psicológica de todos os envolvidos, pais, mães, professores e prestadores de serviço que colaboram no Colégio João Ramalho. As cenas que vimos, senhor presidente, foi de terror. Chegamos lá, quando vimos na rede social que o secretário da prefeitura foi até o local para desmentir o vereador Alessandro, o vereador Guilherme, quanto à denúncia do pombo. Mas, além da fé pública dos nobres companheiros dessa bancada, a fé pública também se estende a qualquer servidor público no exercício da sua função. E lá estavam, no momento da recolha da água, do pombo, da retirada da caixa de amianto, que, aliás, já é proibida por lei, vimos ali cenas que realmente chocaram. Vimos o pavor no rosto dos servidores, com medo de perseguição. Vimos o descaso com a população, o risco eminente de contração ali de doenças e qualquer tipo de outras enfermidades por conta da água contaminada. E o pior de tudo que foi, ao invés de resolverem a situação, promover um ataque desproporcional contra o vereador que estava fazendo a sua função. E nesse sentido, senhor presidente, para além disso, gostaria que Vossa Excelência, como lhe é de ofício, requisitasse ao jurídico da Câmara que tome as devidas providências contra o ato, que mova o sistema judiciário para encontrar quem está promovendo a disseminação dessas fake news. Senhor presidente, foram ratos encontrados ali no momento, pombos em decomposição e, infelizmente, sem divulgação de nenhuma agenda institucional, o senhor prefeito e o senhor secretário de adjunto brincam de fazer política. Enquanto as mães, pais e alunos estão preocupados com a sua saúde dentro da unidade escolar, como pode constatar aqui, senhor presidente, se olhar nossas redes sociais, os comentários de professores, que agora alguns, de forma destemida, colocaram a sua cara para bater, apontando o erro e confirmando a ação dos vereadores, vimos um prefeito brincando de ser prefeito, junto com o seu adjunto, que brinca de ser adjunto da educação, passeando em Brasília sem nenhuma agenda institucional promovida ou sequer divulgada pela prefeitura. O que foi fazer o prefeito lá? Dizem a boca pequena e a boca política que foram atrás de partidos políticos para cercear o ingresso de outros candidatos ou de candidatos prefeituráveis para comandar esses partidos. Então, ou seja, enquanto a cidade sofre, o prefeito está preocupado com a reeleição do César, brincando de ser prefeito, e o adjunto brincando de ser adjunto. Porque eu não vi nenhum vídeo desmentindo a ação dos diretores ali, quando denunciaram a água contaminada. É só, senhor presidente, depois eu volto a falar. Continua em votação. Votação está, portanto, aprovado. Em primeira discussão, com emenda, o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, e conforme entendimento com os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 175 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão, para apreciação em segunda discussão e redação final. O processo número 786/2023, projeto de lei número 98/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera as emendas que menciona do anexo das emendas impositivas da Lei Ordinária no número
4.238, de 26 de dezembro de 2022 e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Jaque Barbosa. Justificar a ausência do vereador Anderson Delana. Ausência justificada. O único item da pauta é o processo número 786/2023, projeto de lei número 98/2023, autoria Prefeito Municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Altera as emendas que menciona do anexo das emendas impositivas da Lei Ordinária 4238, de 26 de dezembro de 2022, e da outras providências. Em discussão, em votação, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares. Bom, em votação, quero falar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo essa semana referente à escola Umi João Ramalho, onde, de fato, foi encontrado ali um pombo em estado de decomposição na caixa d'água e constatado por servidores públicos, pessoas de bem, com a preocupação do que aquilo poderia ocorrer de contaminação para eles, para as crianças, a todos aqueles que utilizam aquele espaço educacional. E a prefeitura, ao invés de assumir a responsabilidade, de buscar responsabilidade e resolver o problema, aponta isso como uma fraude para poder existir autopromoção. Olha o absurdo que nós chegamos nessa cidade. A administração tem que buscar solucionar o problema. Não é ficar culpando os outros daquilo que não fez. Daquilo que não fez. Eu aprendi dentro de casa que você tem que assumir as suas responsabilidades. Tem que ser homem, tem que ser mulher para isso. E me parece em que não temos pessoas que respeitam as famílias, não respeitam os cubatenses. E é um estado deplorável que chegamos nessa cidade, porque é uma questão sabida, uma questão que já ocorre, apontada por inúmeras vezes por esse legislativo de problemas nas unidades escolares da nossa cidade, em especial o Mijão Ramalho, como agora, acho que há uma semana e pouco, caiu uma árvore no pátio do playground da UMI Piauí, interditando a possibilidade das crianças utilizarem o espaço, que já é precário. Só falta a administração vir falar que os professores foram lá e cortaram a árvore para atrapalhar a vida das crianças que estão ali. Olha o absurdo que nós estamos vivendo nessa cidade. Então, senhores, não poder deixar de me posicionar, me solidarizar com todos os servidores, com trabalhadores, falar que contem com o nosso apoio. A verdade sempre vem à tona, foi apontada, eu confio, acredito no que foi tratado e falado pelos servidores, que têm fé pública também. Os vereadores que foram ali acompanharam, demonstraram, e a prefeitura, ao invés de assumir a responsabilidade, quer imputar a sua incompetência, a sua ineficiência para outros. Mas não, a população sabe o que está acontecendo, a imprensa divulgou amplamente tudo isso e tenho certeza que a resposta vai vir o ano que vem nas urnas. E em Deus, eu sempre confio em Deus. Deus está acompanhando tudo, vendo tudo. E tudo que você faz, você paga aqui na terra mesmo. É só, senhor presidente. Continua em votação. Votação aberta para os nobres pares. Vereador Rony, Topete, Roxinho, Alessandro. Com a palavra o vereador Sérgio Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, é até cômico e triste você viver a realidade que nós vivemos nos últimos dias, nos últimos anos na cidade de Cubatão. Até porque você tem um governo que ele se preocupa com aquele que deveria ser o porta-voz da sociedade, assim como é o dever do parlamento, que somos agentes fiscalizadores. E o governo, ele tenta, todos os dias, desmerecer ou tirar o brilho, ofuscar o brilho daqueles que trabalham de verdade, aqueles que lutam por uma cidade justa para o seu povo. Até porque nosso dever de ofício
fiscalizar as ações do Executivo. E aí você começa a enumerar os problemas da cidade. Cada semana, vereador Alessandro, é uma novidade. Cenas dos próximos capítulos. E essa novela nunca acaba. Ó, essa semana, pombo na caixa d'água. O PS ontem, vereador Guilherme lá esteve, porta de entrada, um único médico para atender os cidadãos cubatenses, pessoas ficando mais de 6 horas para serem atendidas, medicamentos em falta, a gente já vem falando isso, o Kleber participou da primeira legislatura junto comigo, já são 7 anos falando a mesma coisa, a cidade não muda, medicamento em falta, obra inacabada, o secretário de comunicação, que não consegue ter êxito na sua vida profissional, daí vem para cá para criar isso aí, vereador Alessandro, para criar mentiras, para mentir descaradamente. Ele deveria ter vergonha na cara dele. É mais um que deveria ter vergonha na cara dele e ir embora daqui. Até porque não tem moral para falar no nome de nenhum legislador dessa casa. Eu queria que ele tivesse vergonha na cara e antes de colocar o nome de qualquer um dos vereadores que participam ativamente do parlamento, ele conseguisse pelo menos tentar. Não adianta, senhor secretário, vir com escola de samba. A sociedade não reconheceu o senhor, não. O senhor já se mostrou incapaz. Vai embora daqui, você não pertence a essa cidade. Mas, mais uma vez, não desmereça o parlamento. Os vereadores que estão aqui foram eleitos pelo voto direto do povo. Não irei permitir isso. Nós merecemos respeito. E não adianta o governo continuar tentando criar factoides. Hoje ele fala de um, amanhã fala de outro. Nós estamos unidos. Não adianta. Eu deixo claro para o senhor prefeito, fique em Brasília, pelo amor de Deus, de Brasília vá para o seu estado de origem, esqueça Cubatão, o seu pertencimento a essa cidade é nulo, o senhor é ruim no que faz, o senhor nunca deu certo em nada, e não vai ser agora que irá mudar a sua história, até porque viveu a vida toda atrás disso, de uma política pobre, uma política que não consegue atender as necessidades da nossa população, e tenha certeza, o que não vai faltar nessa cidade é união para tirar tudo isso que há de ruim nessa cidade. É só, senhor presidente, volta a falar. Continua em votação com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, escuta só o áudio do secretário. Não há infestação nenhuma. Deixa eu voltar. Não há infestação nenhuma, nem de roedor, nem tampouco de pombo em caixa d'água. Isso é uma inverdade. Senhor presidente, em verdade, resume-se em mentira, por mentira. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, com a presença dos companheiros como testemunha, uma nota de repúdio contra o secretário. Porque ele desmentir os parlamentares com fé pública que estavam no local. Então, o que eu vi naquele saco de lixo retirado pela colaboradora da limpeza? O Pombomário, o Ratomário, amigo imaginário do prefeito Ademário? O que nós vimos ali foi uma ilusão de ótica, estava alguém desidratado, muito sol na cabeça e fadigados, a gente estava ali promovendo a mentira, disseminando preocupações para as mães e pais dos alunos. Só que assim, senhor presidente, eu acredito que essa casa aqui tem que seguir as regras e quando o vereador está numa fiscalização, ele representa o poder legislativo. E o senhor, como presidente e o representante de direito desta casa, gostaria de cobrá-lo, junto com o apoio dos vereadores, acredito, uma nota de desagravo, algo nesse sentido, senhor presidente. Vossa Excelência pode fazer a moção de repúdio e recolher as assinaturas, vereador. Não, mas eu gostaria que fosse promovido pela essa presidência, porque nós fomos... ainda estão se apurando os fatos, eu estou acompanhando, nós fomos vilipendiados com o nosso direito de legislador e fomos envergonhados em rede nacional. Porque o mesmo palanque que o secretário teve na TV Tribuna, eu particularmente não tive. O vereador Rochinho não teve, o Sérgio não teve. E quando ele falou que a Câmara mente a inverdade, ele não feriu o Alessandro, ele feriu o poder legislativo. Isso, agora sim, como é que pode ser mentira? Ó, professora que estudou, que trabalha lá, escola de período integral onde trabalho não tem parque. Não é essa aqui não, deixa eu achar aqui a do João Ramalho. Cadê? Ó, aqui ó, munícipe, senhor presidente, um descaso mesmo com as nossas crianças. Meu filho de 6 anos estuda no João Ramalho, uma pouca vergonha. Ele neste domingo de madrugada vomitou muito, na segunda-feira teve dor de estômago, falta de apetite e depois me vem essa de infestação de pombos e decomposição de ratos no colégio. Ou seja,
Os pais estão preocupados. E quando o secretário vai lá representando a prefeitura dizer que a casa legislativamente, eu me senti vilipendiado do meu direito e da minha livre expressão como vereador em Cubatão. Então, eu acho que a nota de desagravo, senhor presidente, não pode partir de mim, porque quem foi vilipendiado foi todo o poder legislativo. Então, peço encarecidamente que essa casa se manifeste pela primeira vez em defesa do poder e dos vereadores que aqui representam o poder. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereadora. Senhor presidente, eu peço para que o senhor convoque o secretário de comunicação nessa casa e que ele venha aqui desmentir na cara de cada vereador que foi inverdade nossa. Aqui, agora o senhor falou aí, me chamou a atenção, ainda está em investigação. Vamos lá, isso aqui é um ofício da direção da escola. Assunto, caixa d'água infectada. Hoje notamos um forte odor de criança, de carniça, odor de carniça na água das torneiras e solicitamos à CESEP que investigassem a caixa d'água da unidade. Foi constatado que havia restos de pombos flutuando na água, além de muito odor. Diante disso, solicitamos providências urgentes junto ao setor competente, a fim de que as aulas sejam suspensas até que a caixa d'água que abastece o prédio administrativo conduza total. Precisa de mais o quê? Desrespeitou ou não o parlamento? Estou me sentindo onde aqui, cara? Sério mesmo? Sério isso aqui? Cara, se a gente não tomar uma decisão, vou te falar na real, vereador Tinho, a gente é pior do que eles. A gente é pior do que os malfeitores que lá estão, se a gente for conivente com isso, cara. Se a gente não chamar esse secretário e ele olhar no olho e falar que é mentira nossa. Eu peço encarecidamente a qualquer vereador aqui, falei com o Sérgio, eu estou à frente de uma comissão de inquérito, eu não posso presidir uma outra, vamos então montar uma comissão de inquérito e vamos chamar todo mundo, até que ele subiu lá e viu os dejetos do pombo. Para ver quem é o mentiroso na história aqui. História, porque eu não falo história, que nem está no vídeos e fake news. Hã? Então vamos parar com isso, cara. Vamos lá. Olha só, fecharam a escola, determinação do Ministério Público, uma denúncia nossa e também de uma conselheira tutelar, parabenizar a conselheira tutelar Vivian Gregório, juntamos as duas, o promotor juntou as duas. Hoje, a escola está fechada, por quê? Se estava tudo bem, está em reforma agora. A gente precisou mostrar para o mundo inteiro, até Jornal do Sul do país. Estão servindo refeições, com o tempão sem servir refeição. Lá era alimento seco, bolacha, barra de cereal. Agora estão servindo arroz e feijão. No Lorena, é lógico, porque lá não tem cozinha, pô. Porque lá tinha rato, porque lá tinha fezes de rato, lá tinha urina de rato. Como é que vai servir? E a gente é o fake news, é o mentiroso? Hã? Hein, seu secretário? Então, senhor presidente, eu exijo que o senhor chame aqui esse secretário, que ele desminta isso novamente para a gente. Quem é um mentiroso? E se ele continuar na sua mentira, esse aqui tem que exigir a cassação desse secretário, porque ele sim é fake news, ele sim é mentiroso, ele é moleque, ele foi moleque falando isso. Nós estávamos lá, confirmamos todo mundo, seu secretário de manutenção falou isso para um jornalista aqui da cidade. E agora ele vem falar que a gente é mentiroso? Ele não desrespeitou o vereador Alessandro, nem o Guilherme, nem o Rafael Tucla. Ele desrespeitou todo o parlamento. Se a gente não tomar uma decisão, for para cima dele, a gente é pior que ele. Questão de ordem, senhor em presidente. Votação, Questão de ordem do vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, como o caso propõe à população risco de morte, perigo de morte, porque contaminação por leptospirose ou por doença do pombo pode levar uma criança a óbito, sabendo ainda que o plenário é soberano, sabendo ainda que o vereador não pode presidir, e nós sabemos da dificuldade política presidir uma comissão dentro desta casa, gostaria de colocar em votação que o secretário fosse convocado para a gente ouvi-lo sobre a questão, porque ele desmentiu um fato verdadeiro que coloca em risco o perigo de morte às crianças da nossa cidade. Gostaria de colocar, senhor presidente, em votação, que de forma Apresentar o requerimento na próxima sessão ordinária. Não entendi, Saturato. Apresentar o requerimento na próxima sessão ordinária. Melhor para o requerimento? É porque a sessão extraordinária está convocada para as emendas. Tudo bem, sem problema. Retira a questão de ordem, senhor presidente. Mas faço questão da nota de desagravo ou de repúdio desta casa. Continua em votação. Peço palavra, presidente. Em votação com a palavra o vereador Tinho. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, realmente situação grave, questão de saúde,
contaminação, e é necessário que, independente de situação política, oposição, situação, eu falo isso constantemente aqui, é prerrogativa do parlamento, presidente. E essa questão é muito séria e essa casa realmente precisa ser respeitada. Não só pelo secretário, mas todos os órgãos aí competentes que agem a favor ou prestação de serviço para a nossa população, para a nossa cidade, a gente precisa que a ordem realmente que ela tenha a sua necessidade do respeito com os vereadores. Não só nesse caso, mas também na questão do que aconteceu lá no pronto-socorro ontem. Até irei conversar com o presidente da Comissão Permanente de Saúde, que é o vereador Rony, né? E para que possamos oficiar, até porque apresentei semana passada um requerimento pedindo para aumentar o número de médicos para atender. E aí acontece ao contrário, que só tem um. Em vez de ter 3, que foi o que eu solicitei, só tem um. Aí não dá para entender o que está acontecendo realmente. Então, vereador Rony, precisamos também oficiar e convocar quem é de direito para que nos dê o retorno, que nos responda o motivo do que está acontecendo no PS Central, para que a gente possa tomar as devidas providências. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, um agravante atrás do outro dentro dessa cidade. Como os vereadores aqui sabem, a gente relatar um momento desse assim é deselegante, é desagradável para todos, tá? Mas o que eu pude presenciar ontem, se a gente não comparece na escola, foi a armação de 2 entrevistas em 2 emissoras, tá? De um jeito que, assim, ali era um colegiado controlado. Você não tinha opiniões diversas ali. Você não tinha o outro lado para ouvir. É só um lado. E aí, num link ao vivo, o secretário de comunicação, que agora está funcionando as coisas. Agora o secretário de comunicação está falando. Espera aí, pô. O que ele fez nessa ocasião, ele desrespeitou, eu entendo aqui, o parlamento. A gente vem falando isso. É sério. Uma entrevista que ele deu na Rádio do Raposa, foi o próprio secretário de manutenção também, confirmou a situação. Olha só como é que está a coisa louca. É um contrapondo a palavra do outro. Sim, os dois. O secretário adjunto e o prefeito em Brasília. Fazendo o quê, pelo amor de Deus? Tá aqui, ó, Folha de Cubatão, ó. Educação pede socorro. Isso aqui é de 22. A cena continua. Aí você vem para outra página. Fundeb rejeita as contas da educação de Cubatão em 2021. Olha só. A gente já estava no mandato. Como é que vai ficar toda essa situação? E a gente escutar isso é desrespeito total. Se a gente não vai lá, vereador, e não faz essas transmissões ao vivo, porque é assim, né? A cada uma mentira, 10 verdades. Não estou vendo. Já começou por aí. Numa hora de uma crise, cadê esse pessoal? Aí vai lá, faz uma reportagem controlada para poder estar explicando o que está vendo. Então é o seguinte, se vocês falam que respeita muito a população, cadê que está ouvindo a população? Porque a população foi lá na hora que viu todo esse cenário montado. Aí agora a gente está vendo a reforma lá na escola, por conta da caixa d'água, para dizer assim, ó, vamos dar uns dias aqui, quebra a cozinha, reforma. A gente viu carcaça de pombo embaixo dos brinquedos das crianças. Num pátio, onde a criança cai do brinquedo, ela bate a cabeça no concreto. A gente viu o pombo, mais outra carcaça na entrada. E aqui eu vou ler, ó. A ave, ela pode transmitir criptococose, conhecida como doença do pombo. A infecção é causada por fungos que proliferam nas fezes das aves. Celnalados se instalam nos pulmões e migram para o sistema nervoso central.
Posso concluir, presidente? Pode concluir, vereador. Obrigado. Que pode dar meningite e outras doenças são histoplasmose, que pode dar doenças pulmonares, salmonelose, que pode dar distúrbios gastrointestinais, além de dermatites e alergias. E isso foi relatado pelas mães lá, ao vivo, onde o vereador Rafael Tucla colheu essa informação. Então, quer dizer, o povo, ele só tem a opinião dele válida quando está perto de eleição. Porque quando é para ouvir a população nessas horas, não escuta. E aí saiu todo mundo de fininho. Porque a entrevista era só para a TV, não era para dar satisfação para a população. E vim com essa agora de merenda. O desrespeito está descabido total. Desde quando estava o vereador Alessandro apontando que a merenda estava sendo seca. Vereador Sérgio, como é que fica o respeito com as mães? É só isso, senhor presidente. Volta a falar. Continua em votação com a palavra o vereador Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, não teria como ficar em silêncio, não só por ter ouvido tudo que foi relatado aqui, senhor presidente, mas tudo que vem acontecendo. E assim, não me levem a mal, mas não é novidade nenhuma isso, vereador Alessandro. Uma vez que de 51 unidades de ensino, visitei 36 em 2021, entrei com processo na justiça, cobrando. E tudo isso que foi falado, a gente viu. Por exemplo, pombos no Rui Barbosa, era empesteado. Na Vila Natal, todas as unidades de ensino têm esse tipo de problema. Todas. Mas uma coisa é certa, o prefeito não gosta da educação. Nunca gostou, nunca foi pauta do plano de governo dele. Essa é uma grande realidade. Ele não gosta. Ele sempre atacou os servidores públicos da educação, principalmente. Ele sempre perseguiu. Então, hoje, para mim, isso não é novidade, infelizmente. E para você ver como é que são as coisas. O próprio secretário adjunto, por diversas vezes, falava que a gente envergonha a cidade quando eu cobrei, por exemplo, a reconstrução da UME Martim Afonso. Mas quem envergonha, de fato, é a administração, é ele que brinca de ser secretário de educação adjunto. Acha que levar telas interativas para a unidade de ensino está resolvido. Só gasta o dinheiro para bater a meta. Essa é a grande realidade. Então, assim, problemas que discutimos aqui há anos e que continua. Por exemplo, o vereador Tinho não está aqui, ele comentou sobre o PS. PS, o vereador Guilherme já esteve lá, eu já estive lá, vários outros já esteve lá, até boletim de ocorrência foi aberto, eu entrei com ação também no Ministério Público cobrando, porque desde 2018 o prefeito fez um contrato que era dividido entre a empresa, né, que lá está, e servidores públicos, mas na maioria os servidores públicos já se aposentou, então esse número de médicos, número de profissionais já caiu faz tempo. E agora o contrato está como lá no PS? Alguém sabe me dizer? Emergencial. Emergencial. Então, assim, essa falta de médico que tanto fala, a gente discute. Eu recebi aqui ontem, vereadores, vários vídeos lá. Pessoal, 8 horas, vereador Sérgio, esperando para ser atendido. Então, assim, são mazelas que a própria administração causa para justificar os contratos emergenciais que ele tanto ama, tanto faz, que é até de conhecimento do próprio delegado da Polícia Federal. É só, senhor presidente. Continua em votação. Está com a palavra em votação, vereadora Jaque Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, quero aproveitar aqui o momento em votação para falar um pouco de políticas públicas para as mulheres. Ontem nós encerramos o Agosto Lilás, que é o mês que dá evidência à nossa luta pelo fim da violência contra a mulher. E, dentre as ações, nós avançamos em medidas de proteção com a assinatura do decreto do projeto Guardiã Maria da Penha, que é um projeto que vem de encontro oferecer proteção e segurança às mulheres que têm medida protetiva. O próximo passo desse projeto é assinar o termo de cooperação com o MP. E nós encerramos agora o Agosto Lilás, mas a nossa luta continua diariamente
para combater a violência e defender a mulher no nosso município. Só isso, presidente. Muito obrigada. Continua em votação. Está, portanto, aprovada em segunda discussão e redação final. Questão de ordem. Questão de ordem, sim. Senhor presidente, só para não ficar só nas nossas... Só para não ficar nas nossas palavras, questão de ordem, eu gostaria que eu já mandei as 2 fotos ali para a nossa TV, só que ficasse só emoldurado aqui no telão, só para passar essas 2 fotos, só aguardar só um pouquinho, só para deixar as 2 fotos que nós achamos no colégio, aqui para deixar bem claro com figurinhas o que aconteceu. Pode publicar, vereador, pode pedir para colocar. Desculpa, senhor presidente, se faz necessário que fique ilustrativo, bem ilustrativo, se vocês podem perceber ali, ó, rato e embaixo do brinquedo ainda restos de pombo. Por que eu pedi, senhor presidente? Para ficar registrado que o senso de impunidade é tão grande nessa cidade que mesmo com TV, polícia e vereadores sequer tiraram antes... registrado, vereador. Tiraram antes os dejetos do pombo e dos ratos. Registrado. Obrigado, perfeito, senhor presidente. vereador. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.